Fala, my friends! Estamos começando agora mais um CEO Sem Filtro, o teu podcast, onde o CEO aqui, ele revela todos os segredos e mistérios, como é ser um gestor, um dono de empresa, entre outras coisas, eu e o japonês mais querido do Brasil. Konnichiwa, galera, estamos aí mais um CEO Sem Filtro, hoje com uma convidada especial, né, a segunda convidada mulher, que vai contar um pouquinho da sua história empreendedora. Quem é, Evinho? Conta pra gente. Simplesmente Débora, personal banker, agora no momento de transição para DC Herb. Falei certo? Isso mesmo, isso aí. Né? Mais de 100 milhões já em crédito, mais de 15 anos trabalhando com empresários, resolvendo problema, resolvendo aquilo que o empresário mais gosta, né? Dinheiro. Exatamente. Seja muito bem-vinda ao CEO Sem Filtro e pode ficar tranquilo aqui que nós vai pegar leve com você com as perguntas. Exatamente. O CEO é sem filtro, mas aqui é um papo leve, tranquilo, pode ficar tranquilo. Maravilha. Obrigada, pessoal, pela disponibilidade, pela agenda. Bom estar com vocês de novo. A gente já fez aí algumas outras ações juntas, vocês ficaram no escritório e é muito bom estar aqui visitando vocês também. A gente agradece a sua disponibilidade, sabe que a tua agenda está meio que apertada, porque tem um monte de empresário aí precisando de soluções. Exato. Tanto que você, numa conversa informal aqui com a gente, está falando, nossa, despretensiosamente o negócio expandiu. Me conta um pouquinho como é que era quando você começou essa carreira solo, né? Você era bancária, daí começou a desenvolver essas soluções para os teus clientes, para as empresas, empresários, e agora o negócio está crescendo, você está tendo que fazer mais gestão de pessoas, implementando equipe, como é que é isso? Bom, como eu falei para vocês, não tinha pretensão nenhuma de empreender, nunca tinha cogitado isso na minha carreira. Eu comecei em banco em 2011 aproximadamente, gostei do segmento, fui passando de uma instituição para outra, fui para outros bancos, conheci cooperativa e, assim, quando eu passei de uma instituição para outra, já aconteceu aquele insight, assim, poxa, a instituição que eu estava não tem todas as alternativas, não tem todas as soluções, não tem todos os melhores produtos. Eu gosto de trazer isso para o meu cliente, porque eu falo assim, é muito quando a gente vai fazer a compra do mês, e você fica assim, legume eu compro no tal lugar, a carne eu compro no açougue e tal, porque você busca qualidade, preço, atendimento, e acaba acontecendo isso também. Então, depois de 15 anos já trabalhando no mercado financeiro como CLT, os meus clientes me acompanhavam de uma instituição para outra, justamente porque gostavam do meu atendimento, mas eu levei muito tempo para entender que era pelo meu atendimento. Eu achava que era mais pela bandeira que eu estava representando naquele momento. E já não me adequava mais, né? Com as políticas, com o método. Eu queria sempre fazer mais pelo cliente. Tem uma métrica, é uma receita que tem dentro das instituições, funciona, mas eu queria fazer mais. E meus clientes me incentivaram que eu abrisse um escritório de intermediação. Eu abri com muito medo, e uma pessoa que me apoiou muito nisso foi o Sérgio, né, nesse momento de transição. Ele falava, nossa, com a tua expertise, com o que você sabe, com a forma como você conduz, com as pessoas que você conhece, nossa, você vai voar, vai dar super certo. E eu falei assim, isso não vai durar 3 meses. Não vai durar 3 meses. Então, eu comecei de forma muito simples, um home office em casa, atendendo os meus clientes, e eles me indicando outros. Comecei a frequentar grupos de network também, que me favoreceram muito, que estão excelente na minha jornada, porque uma coisa eu estava de um lado da mesa atendendo os empresários como uma gerente bancária. Agora eu estou do outro lado, né, como empresária, então é um mundo diferente. Por mais que eu apoiasse o empresário ali no dia a dia, numa gestão financeira, no contábil, numa tomada de crédito, não é a mesma coisa você tocando um negócio, totalmente diferente. Então essa troca é muito importante. Eu acho legal, né, que eu lembro como se fosse ontem, assim, ela é bem amiga da minha esposa, né, eles trabalharam juntos lá, era as meninas super poderosas. A Amanda, que é minha esposa, a Débora, e daí a Fran, que tá nos Estados Unidos, né, então elas eram bem unidas. Daí eu vou até contar essa história, tá? Eu fui pro Japão, cara, né, olha só. Eu fui pro Japão, né, daí eu conheci a minha esposa, beleza, daí só que eu tinha que ir pro Japão, tava com a passagem comprada e tal. Fui lá trabalhar e tal. Quando eu voltei, né, daí aquela vontade de ver a namoradinha, né, que eu tinha. Daí acabei encontrando a Amanda, né, que é minha esposa. E daí a minha esposa, como ela é muito amiga dessa aqui, falou, eu vi lá aquele japonês que tava lá no Japão.
Daí essa aqui começou a falar um monte de perguntas. Pô, mas por que você vai atrás dele? E não sei o quê, e não sei o quê. Não, eu já cheguei, veio do Japão, vai só ficar com a minha amiga e vai embora. Ele vai embora e vai Tipo deixar assim, tudo ó, novo. deixou- Ela queria te sabotar, irmão. Exatamente. Rapaz do céu, não acredito. E daí hoje, quem diria, hoje ela é madrinha do meu filho. Ah, Aí, ó, você vê? Casamento. Consegui conquistar a amiga também, Tá viu? vendo? Você tem muito bom coração. Com um jeitinho a gente Ai. consegue, né, bicho? Fechou certo. Eu falei assim, veio do Japão, tá muito bom, né? Veio do Japão, veio pro Brasil, veio farrear e depois vai embora. E ela vai ficar aqui, aos pedaços dele. Não, eu vim buscar. Que isso. Cara, determinado, cara. Você viu? Papel passado e tudo. E daí teve uma vez que a gente fez, acho que foi um churrasco, um café lá em casa. Daí ela tava no banco ainda e ela tava com medo, assim, né? Tava com, putz, será que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Daí tava no momento, assim, de trocas de banco e tal, e vendo a metodologia do banco. Só que eu conheci ela é uma pessoa muito vendedora, assim, tipo, nata, assim. Então, vendedor, você sabe, né? Vendedor não passa fome, o que você for fazer, cara, consegue fazer as coisas. Um negócio e comece e tal. Aí que foi surgindo, né? Essa veia empreendedora. E hoje ela tá voando aí, você vê como que é? E queria perguntar assim, a gente tem um quadro que a gente faz de rua, eu acho que é legal fazer essa pergunta. Qual que foi o seu primeiro emprego? Nossa, meu primeiro emprego oficial ou informal? O informal, vendedora nata. Eu vendia os artesanatos da minha mãe. Com 10 anos, eu ficava vendendo na rua, assim. Minha mãe fazia algumas coisas de artesanato e eu ficava batendo nos vizinhos pra... Se eu cobrar mais, né? A mais ali, uma margem, eu ganho o meu, ganho da minha mãe, tá tudo ótimo. Mas A gente com 10 anos pensando em marcha? já tava pensando assim, poxa, já ganhei um pouquinho a mais. Aí o primeiro emprego oficial, assim, registrado, eu fui empacotadora de supermercado no Condor. Foi meu primeiro salário, R$420. Salário que eu tinha, né? Aí foi subindo, aí teve Sim. telecom. Eu fui pro segmento de telecom, que é um segmento que apoia bastante, principalmente mães em carreira solo, que dá bastante apoio, incentivo. Fiquei muitos anos no telecom. E comecei a faculdade de publicidade e propaganda e marketing. Porque eu não queria nada com número. Foi esse o motivo que eu escolhi esse Não curso. acredito. Comunicação social, porque não tem matemática. No fim, segundo ano da graduação, eu já falei, nossa, eu acho que eu quero números mesmo, eu quero ir para banco. E comecei meu processo em banco. Então, comecei como terceirizada, depois fui para o segmento operacional, falei para segmento pessoa física, assistente gerente geral, gerente alta renda pessoa física, gerente alta renda pessoa jurídica. Consegui até uma oportunidade como gerente geral de agência em cooperativa, gerente alta renda pessoa jurídica também, mas sempre com aquela coisa assim, poxa, não quero... No segmento bancário, um segmento que remunera muito bem, a gente sabe disso, né, tem vários indicadores disso, mas é um segmento muito competitivo também, né? Então, eu não estava contente executando as coisas na metodologia do banco. Eu gostaria de fazer de forma simples, atendendo realmente o que a pessoa precisa. Sem precisar colocar mais nada do que ela além precisa para bater só as nossas metas ali. Entendo que a instituição remunera a gente muito bem, mas eu queria estar livre disso. Eu gosto de falar assim que hoje eu não tenho melhores amigos nas instituições, tenho meus colegas que me apoiam muito nisso, mas nós temos mais de 53 instituições para buscar. Então, é o melhor preço para o cliente final. É ele quem nos remunera, nos paga, então é todo o trabalho voltado para ele. Né? Nós trabalhamos assim. Que legal, show de bola. E, Débora, como é que você concilia essa jornada, né? Trabalhei muito tempo com mulheres em agência de modelo, né? E a gente sempre tinha algumas palestras de inclusão, assim. Porque a mulher, ela tem uma jornada que muitas vezes o homem não tem, né? Tem que ser mãe, tem que ser esposa. E você, além de tudo isso aí, você tem que ser empresária, gestora e, às vezes, até psicóloga de muito cliente teu que vai chegar lá no gigante, precisa de um crédito, gastei o limite do cheque especial, deu merda aqui, tô sem caixa para pagar. Como é que você concilia tudo isso? E pelo jeito que pouco que eu te conheço, você é muito alegre, né? Acho que a sua filha trabalha com você também, então isso também é um outro desafio, né? Conciliar lado mãe, empresária e instruir também a sua geração ali a trilhar um caminho. Como é que você concilia tudo isso? Então, nossa, a agenda, eu tento organizar ao máximo a minha rotina diária e nem sempre consigo fazer tudo como eu gostaria, no planejado, né? Mas tudo cronometrado, tudo em agenda, e mesmo assim, às vezes acaba escapando algum compromisso ou outro mais do lado pessoal. O canal, para mim, assim,
Deus no céu, meu trabalho é na terra, praticamente. Mas é dessa forma, e uma das coisas que esse trabalho me conseguiu, a forma como eu trabalho hoje me proporciona, que é muito bom e gratificante, é poder ter a minha filha junto comigo. É algo que eu sempre quis, ter essa possibilidade maior com ela. Eu fui mãe com 16 anos. Ter ela comigo, nossa, soma muito. Né? A gente tem uma personalidade muito parecida, então acaba agregando bastante. E o time aumentando, né? Como eu falei. Eu comecei no home office atendendo os meus clientes. Começou a surgir tantas demandas, uma pessoa indicando outra, indicando de outros estados, outras, né? Um efeito dominó grande. Foi. E nisso surgiu a necessidade de ter um espaço físico, porque o cliente queria me conhecer, queria saber se eu era realmente quem eu dizia ser, se eu passei por aquelas instituições. Então, fortalecer ali a minha marca, os meus clientes já me conhecem, né? Até hoje, quando eu pego o celular deles, às vezes, para ajudar ali a fazer alguma coisa, eu vejo lá que eles salvam o meu nome com o nome da antiga instituição por onde eu passei. Então, assim, desse apego. E, como eu falei, de forma muito despretensiosa, eu acabei empreendendo e foi a melhor decisão. Trabalha bastante, não tem almoço grátis. Eu vejo que tem muitos bancários que às vezes me procuram no LinkedIn perguntando como que é. Eu falo, primeiro, você tem que ter um bom relacionamento com os seus clientes, uma carteira de cliente fiel que vai te acompanhar, porque é o início de tudo. E segundo, você está disposto a trabalhar cedo e sair tarde? Porque é isso que a gente acaba fazendo muito na nossa rotina. Se doando ao máximo ali pro negócio. Legal. Eu queria saber como foi a sua primeira experiência, né? Depois que você pegou a carreira solo, o primeiro negócio grande, assim, né? Como que foi isso? Como que foi a sensação? O primeiro cliente a gente nunca esquece. Nossa, o primeiro cliente e... grande também, né? Grande. Então, teve um cliente grande, assim, que foi o primeiro cliente grande que eu perdi. Esse é inesquecível. Esse dói, hein? Esse dói. E eu penso nele até hoje. Então, assim, eu estava já trabalhando em casa, home office, atendendo meus clientes, me indicaram esse cliente. Eu fiz todo o processo, fiz a apresentação, mandei toda a projeção, mandei contrato para revisar antes. E o cliente, ele declinou comigo porque ele não viu essa credibilidade que eu queria passar, que eu tenho hoje. Um espaço onde eu fico, um site, o Instagram ativo, o LinkedIn, um posicionamento melhor, principalmente aqui nesse bate-papo. Então, assim, eu senti que foi esse o momento do porquê que ele declinou comigo. Eu tento sempre identificar o porquê que o cliente está declinando, né? Recusou a demanda dele, a gente não conseguiu aceitação em lugar algum, ou foi ele que declinou por qual motivo? Ele declinou porque realmente agora ele, né, não consegue mais, não está muito moroso, enfim. Qual foi o cenário? E esse cliente doeu, hein? Porque foi de posicionamento. Não enxergou em mim o profissional que eu queria ter, né, transmitido naquele momento. E lá no meu escritório, eu sempre gosto de falar para as minhas meninas, né, o time, que assim, a gente vai viver a dor do luto de perder um negócio uma vez. Eu falo, você fica triste, você pode até chorar hoje, mas amanhã esquece, bola pra frente, como você falou, eu sou muito alegre por isso, e é isso, sempre copo cheio. Eu falei assim, a gente perde uma demanda, mas assim, vamos focar no próximo, e daqui a pouco a gente está revisitando esse cliente de novo. Pode surgir uma nova alternativa. O que é legal do meu trabalho é que eu reparo que os clientes que operam comigo, eles operam sempre, eles não fazem uma só, sabe? Porque eu trago tanta clareza, tanta informação. Você constrói a relação ali contínua, né? Ele fala, Débora, eu não quero mais ter que ficar buscando a mercado, não sei nem se o banco que eu tô hoje fidelizado ali, ou a instituição que eu tô, é a melhor alternativa. Faz uma revisão para mim, das custas que eu tô tendo de tarifa, seguro, consórcio. Será que precisa de tudo isso? Faz sentido? Então, ele acaba tendo essa fidelidade, né? Eu com eles e eles comigo também. Legal, isso é bem importante a gente saber. Lembro de uma vez a gente estava conversando, você mostrou para mim lá nos dashboards lá que o Sérgio apresenta para você, que botou na tua empresa, e você fez uma mudança bem grande, assim, rápida, né, do ticket dos seus clientes, né? Antes era, se eu não me engano, era 30 mil, foi para 1 milhão. Isso, exatamente. Né? Como é que foi esse momento, assim, que você identificou? Opa, vou subir o sarrafo aqui. Então, eu não nicho o cliente, né? Então, eu não tenho cliente ruim. Todo cliente, para mim, independente de onde ele esteja, é um bom cliente. Seja pessoa física, jurídica, autônomo, CLT, servidor público, qualquer segmento empresário, independente do porte. Mas, começando, vinha os clientes, até os meus próprios clientes, demandavam as operações menores. Né? Sempre vinha esse ticket, 20, 30 mil, 50 mil no máximo. Mas acho que eles começaram a identificar tanta dedicação, eu sempre busco algo além para o cliente. Então, além do que ele está pedindo, eu buscava, se eu pudesse levar um valor maior, uma alternativa maior de crédito.
Vê também se tem outras possibilidades de crédito que agora que eu entendi o ecossistema da tua empresa, talvez faça mais sentido para você, tal linha. Então, acabou que isso vai aumentando e o cliente também volta comigo para fazer novas operações. Uma coisa que eu identifiquei que muitas vezes eu sempre atendo o cliente final, mas é sempre através da intermediação de alguém que já está sofrendo porque não consegue fechar uma venda, algum serviço, e depende do crédito para fazer a conclusão daquele negócio. Então, aos poucos, o meu trabalho foi se moldando nisso. Então, hoje nós temos mais de 20 parceiros que indicam cliente para nós a nível Brasil, que é o cliente final dele que precisa do crédito para concluir alguma necessidade. Uma aquisição de um imóvel, um refinanciamento com capital, crédito, algo de giro, empresas de energia solar que vendem energia solar e precisam financiar isso e o cliente não consegue aprovar na instituição onde ele está, cliente que precisa antecipar recebíveis, então tem um leque enorme. A gente está com mais de 12 opções de linhas hoje. Então, desde moeda nacional a moeda internacional, se a gente precisar de crédito, empréstimo, moeda internacional, nós podemos comentar também. Legal. E assim, se você for ver todos os seus clientes que você atendeu, tem algum que você realiza sonhos, né? Porque a pessoa tá comprando uma casa, tá comprando um carro, tá querendo uma viagem, né? Tem algum que te marcou, assim, que você lembra assim, poxa, eu fiquei até feliz que eu consegui o crédito e você vai fazer isso? Eu acho que tem várias, assim, principalmente quando o cliente chega com antes assim, do tipo assim, eu já sei que não vai dar certo, já pediram para falar com você, mas eu acho que Já tentei de tudo. Já tentei de tudo, não dá. Tem como. E aí, assim, quando a gente consegue reverter isso é muito bom, mas teve alguns cenários, né? Teve uma cliente que... A maioria dos meus clientes, quando é aquisição de imóvel, ele já está no prazo final de tem que sair do imóvel, porque ele já perdeu o prazo para fazer todos os processos de financiamento. Não fez, não aprovou, não avançou. Muitas vezes, no desespero, já até gastou o dinheiro da entrada. Então, acaba que eu utilizo toda essa expertise, né, ali para o cliente, para fomentar o crédito até para pagar a entrada, as custas, todas as operações ali. Então, esses são os casos ali que a gente consegue acompanhar, né? E eu sempre gosto de presentear meus clientes também no fechamento dos negócios, para a gente celebrar aí de uma forma com eles essa conquista, independente se é para fluxo da empresa ou uma necessidade pessoal, sabe? Isso ajuda, né, no relacionamento, mas, por exemplo, assim, eu sei que muita gente olhando para você espelha e quer aprender a fazer isso. Não sei o que você tá pensando, tipo, parte educacional, parte de as pessoas, digital também, como você falou, né? Eu tive um momento da minha vida que eu me posicionei melhor, eu perdi aquele cliente porque eu não tinha uma credibilidade ali, talvez ele não sentiu isso, eu me posicionei melhor, começou a mudar o meu jogo, e agora você tem essa questão também que tem muitas pessoas olhando para você como referência e querendo ser você. Como que você vê isso? Eu vejo uma baita oportunidade para trazer mais uma opção, né, para os meus colegas aí do segmento de banco, principalmente, de cooperativa, que são os gerentes. E, como eu falei, né, às vezes as pessoas me abordam no LinkedIn para perguntar como que é esse personal branding, como que você fez, como que você faz. Tem uma amiga que trabalhou comigo em uma das instituições, que é de Balneário Camboriú, que eu falei para ela, e ela saiu do banco e me ligou, Guria, como é? O que você está fazendo? Eu vejo o teu Instagram, como que está fazendo? Você está sempre registrando visitas? Como que é? Eu falei, vem para cá, para Curitiba e passa uma semana comigo. E veja o que você acha e se você não vai empreender de forma igual aí também em Balneário. Então, foi assim, a partir desse momento, fora as conversas que eu tinha com as pessoas também que me procuram no LinkedIn, que eu ficava marcando o Meet para contar. Eu pensei já em buscar organizar isso, estruturar algum tipo de mentoria ou curso para quem pensa em fazer esse tipo de transição de carreira também. Até porque a gente tem um movimento muito grande, né, de bancos fechando as agências, digitalizando todo o processo do cliente. Então, a IA ajuda muito a gente na nossa rotina para tudo, mas ela já é o robô que vai definir se esse cliente é bom ou ruim para a instituição e não tem opção de você justificar, explicar, defender nenhuma pontualidade, uma restrição que já foi baixada, algo que já foi solucionado. Então, eu acho que é legal o trabalho do personal banker, que faz dessa forma personalizada e humanizada. Quando você tem uma demanda que tem no banco para resolver, liga para uma central, fica esperando atender. Imagina uma situação de um bloqueio de cartão, algo do tipo, acaba ficando mais moroso. Entendo que a tecnologia hoje você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, mas as pessoas ainda querem falar com pessoas. Eu quero sentar e contar a minha história, Débora, do porquê
eu tentei, o tal crédito não aprovou, por que eu cheguei nesse ponto e como que a gente vai organizar essa situação. Não, a gente tem até uma experiência nossa que, poxa, a gente tava precisando de um cartão de crédito, né? Aí o pessoal não conseguiu mudar o endereço, foram entregar no endereço do CNPJ, burocracia de banco, né? Uhum. Eu falei, cara, é só mudar o endereço e entregar no nosso escritório. Não dá, entende? Daí a gente ficou um tempão ali, né? Acho que uns 2 meses ali sem. Então a burocracia do banco tradicional acaba atrapalhando muito. Daí você fica, poxa, tem atendimento, pode ter o crédito que for, mas não tem atendimento. Daí a gente fica meio Engessado, não engessado. tem. E é uma coisa simples, só que assim, a rotina do gerente é focado em assim, fazer negócios. Eles não querem que você fique gastando energia para resolver pós-venda de alguma coisa. Eles falam, o cliente pode se auto-atender no aplicativo ou no chat, ou na central, que alguém vai, na URA, que vai resolver. Não quero, poxa, quero falar com o meu gerente para resolver. Teve uma vez que, no banco, que eu migrei de carteira, que você fica, já repararam que o gerente troca de agências recorrentes. Você vai ver se o gerente está aqui, daqui a pouco ele está lá em 4 Barras ou em outro estado, se duvidar. E uma das vezes que eu fiz essa troca de carteira, eu lembro que eu baixei a lista toda dos clientes ali, e tem uma nota que eles avaliam os clientes, então pela nota você já sabe se esse cliente está satisfeito com a instituição ou não. A minha primeira coisa que eu fiz, eu lembro que o meu colega do lado, que ele era gerente de alta renda da pessoa física, e eu era da pessoa jurídica. A primeira coisa que eu fiz foi pegar os clientes que estavam com a nota sensibilizada, aqueles que não conseguem crédito, e comecei a chamar todos eles para irem na agência para tomar um café comigo, para me conhecer, para a gente conversar. Ele falou assim, você é louca porque esse cliente é justamente o cliente que vai chegar aqui com os 2 pés no peito para brigar e contar em você toda a fúria que ele tá, que o banco não atende, que o banco trocou gerente de novo, que não aprovou tal crédito. Eu falei, sim, mas eu preciso entender, conhecer a empresa dele para começar a desenhar a melhor estratégia e visitar, né? É legal, porque onde tem problema, tem oportunidade. Exato. E quanto maior o problema, mais dói o problema, maior a solução, né? Então, isso que a gente vê bastante também, né? Mas uma coisa interessante que eu ouvi você falando agora é que você teve essa percepção de se posicionar melhor na internet, nas redes sociais, que é a era de hoje, né? Quem hoje não se posiciona, quem hoje não se comunica, né? Realmente está perdendo venda. Pessoas, que nem você falou, querem falar com pessoas e compram de pessoas. Então, se eu me identificar com alguém, com alguma característica, eu vou achar bonita uma forma de comunicar ou alguma coisa que me chame a atenção, obviamente eu vou fechar com você. E hoje em dia, tem muitos profissionais qualificados, extremamente qualificados, e muitas vezes, só por ser low profile, preguiça, não querer se expor, muitas vezes não faz nada e está perdendo negócio. Aí tem profissionais que não são tão qualificados como este, usando estratégias visuais, né, de conteúdo, para se destacar e acaba, muitas vezes, contaminando algum tipo de mercado. Isso acontece no marketing, acontece com advogados, acontece em qualquer segmento. Você falaria para uma pessoa assim que ela é talentosa, tem números estrondosos, mas ela não se posiciona bem na internet. O que você falaria para ela? O que você recomenda? Eu acho que o mais importante é procurar bons profissionais para te orientar nisso. Por exemplo, estar aqui hoje. Então, de posicionamento. O meu posicionamento foi bem estratégico, pensando para o cliente checar, que ele vai confiar a mim todas as informações pessoais dele e da empresa. Mas checar que realmente eu cumpri essa jornada que eu falei, que eu passei 15 anos nas instituições, os cargos que eu tive, as performances que eu tive, para que ele pudesse checar esse tipo de informação. E a pessoa que está buscando esse tipo de posicionamento tem que buscar bons profissionais. Então, uma boa agência para poder desenhar ali a melhor estratégia para você começar a fazer esse processo de forma orgânica. Quer fazer algo mais informativo, os podcasts são excelentes também. Então, tem várias alternativas, mas assim, tem que buscar o direcionamento. Da mesma forma que eu sou especialista em crédito, eu não sou formada em comunicação social, mas não exerço. Então, buscar o profissional que é da área de publicidade e marketing para me apoiar nisso. Então, cada um no seu quadrado. Igual as empresas de energia solar que eu atendo, né? Eu falo assim, eu sou especialista do crédito. A partir do momento que o cliente pergunta qual é a performance da placa, voltada, face, norte, outra coisa. Vem um engenheiro que é do segmento. Então, cada um com as suas funções. Legal vocês falarem isso de posicionamento, né? A gente está fazendo um movimento aqui, é até legal para nossa audiência saber também. A gente chama Upscale Base. O que é Upscale? Upscale é você pegar uma imagem ruim e transformar numa imagem boa, né? Uma imagem excelente.
E a gente está com um movimento aqui dentro, que vai acontecer até o final do ano, para fazer esse movimento geral mesmo. Fazer, quem quiser fazer bagunça, rola na gente que a gente vai fazer isso, né? E vai ser eventos voltados para posicionamento mesmo. Posicionamento, comunicação, vai ter curso de comunicação, de marketing, APIs, gestão. Como o cara gravar ele mesmo, sabe? Né? Começar a se comunicar. Editar, né? Editar simples. Por exemplo, você pode contratar, que nem eu tenho uma produtora de audiovisual, vai contratar eu e minha equipe, a gente vai lá construir todo o material para o teu mês. Só que se você fizer só esse material e não alimentar o real time da sua vida, isso obviamente vai afetar a sua audiência. Então, porque, por exemplo, ele vai ver só... Hoje em dia, você só ter as produções de conteúdo relevante vai te gerar fidelização do público. Ele vai ficar ali, vai começar a consumir teu conteúdo. Mas o que vai fazer comprar você e realmente ser um ativo é você se conectar com ele. Você mostrando o real time. Como é que é você numa reunião? Como é que é você num dia que você não tá bem, cara? Porque todo mundo pensa que empresário, abriu uma empresa, tá tudo certo. Cara, tem dia que é difícil, né? Teve dias aqui que foi passado, acho. Cara, teve um dia eu postei um vídeo, não sei se você viu, o Sérgio viu, a gente até conversou aqui sobre. Cara, eu pensei, vou largar os bets, mano. Tô trabalhando pra caramba, tô fazendo de tudo, muitas vezes eu tava pensando em outro cenário. Falei, mas, poxa, eu tô vivendo, um dia eu orei a Deus pra eu viver. Ingratidão, né? Então, muitas vezes, o empresário, ele coloca em linha de frente de guerras que ele nunca pensou que seria. Porque quando a gente desenha um sonho, a gente desenha num cenário perfeito. Sim. E a gente não sabe qual é a curva, qual pedra vai estar no caminho, né? Interessante, por isso que a gente pensou em criar esse Upscale Basic, né? E você é uma das pessoas que a gente pensou em trazer para essa participação, muito para que impacte outras mulheres, outros empresários. Sabe disso, né? Porque a tua trajetória, ser mãe nova, começar uma faculdade, não é isso aqui, não quero nada disso. Do outro lado, é algo incrível, é algo que se conecta com outras pessoas, né? Então, o que você teria para mandar um recado agora para uma mãe? Uma jovem, adolescente, tá lá descobriu uma gravidez ou tá com a menina pequena em casa, um menino, e fala, poxa, estou tão nova, e os meus sonhos? O que eu faço agora? Minha cabeça, quando o beta positivo, né? Meus pais, minha mãe, falou assim, nossa, todos os seus planos acabaram. Agora a sua vida vai viver em função da sua filha. Mas eu vejo por outro lado, porque isso me motivou a fazer mais estratégias. Motivou a ir além, né? Ir além, exatamente. Porque, assim, acho que a primeira coisa é estudar. Não, é inegociável. E, assim, se formar, é para sempre. Não tem, assim, você não tem meio termo, você terminou uma graduação, é uma pós, é um MBA, ou é uma especialização, ou é um curso de aperfeiçoamento. Uma mentoria de alguma coisa em específico. Então, assim, vai ser para sempre. Você sempre vai ter que estar aprimorando. Então, assim, é legal que seria o melhor cenário, né, que todas as mães, independente da idade, nova ou já maior de idade, tivessem uma boa rede de apoio. A gente sabe que nem sempre é possível. Eu tive uma boa rede de apoio, mas essa sacada de querer estudar, querer ir além, começar a conhecer o mundo, perceber que meus colegas estudavam e conciliavam com o trabalho, e por que não? Né? Eu lembro que na época eu podia trabalhar até 12 horas por dia, eu virava escalas, assim, não tinha essas limitações de 2 horas extras apenas, trabalhava bastante e coloquei isso como meu objetivo. Eu vou estudar e já entendi o básico. Eu tenho que estudar para conseguir alcançar ali as outras posições que eu quero. E assim, é a atualização contínua, independente do que a pessoa for fazer. É uma especialização para ela começar a empreender, como no design, qualquer coisa, ou uma especialização de uma graduação. Tá estudando na faculdade, começa a fazer um brigadeiro para levar. Gente, faça. Isso que é bem impactante, né? Porque às vezes até tem uma frase minha que fala que eu sonho muito, né? O tamanho do seu sonho. Mas eu diria que você é do tamanho da sua decisão. Porque sonhar, todo mundo sonha. Mas decidir, colocar a mão todo dia, acordar cedo e fazer, são poucos. Então eu sempre falo, e é isso que justamente você falou. É decidir que eu vou acordar cedo, que eu vou fazer hora extra, que eu vou estudar, que eu vou fazer acontecer, que vai dar certo, que você nem sabe que vai dar certo, mas você está pensando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque a vitória começa na mente. Então, quando você pensa assim, cara, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Tem até aquela questão dos Vikings, já escutaram já? Qual que é? Dos barcos, que eles vão pra guerra, né? Sim, então, vão
Os vikings vão pra guerra, chega na guerra lá, queima todos os barcos e não tem volta, vão pra guerra. Eu até converso com alguns amigos meus que às vezes a gente é criado em ambientes assim que a minha cidade era muito machista, cidade interior, machista, e eu sempre fui empreendedor desde pequeno, não por vocação, mas por necessidade. Então, me lembro muito bem, a gente chegou a passar fome na minha casa, mas quando meu pai se separou da minha mãe, a gente estava com uma dívida muito grande, eu tinha 8 anos, minha mãe entrou em depressão e ela tinha bem pouca coisa, eu era chato pra comer quando eu era criança, assim, eu tinha até anemia, era raquítico pra caramba, e não gostava de comer vina e carne moída, eu era chato, cara. E um dia eu peguei e falei pra mãe que aquilo lá não era mistura. E, cara, eu não sabia que minha mãe não tinha dinheiro pra comprar mais nada. E ela tava muito doente, daí teve um dia que eu peguei ela orando um copo d'água. E eu nem entendi nada, eu tinha 8 para 9 anos. E o encarregado de orquestra, eu estudava música na igreja, eu vendia sorvete. Aí eu cheguei nele e falei assim, cara, eu posso vender sorvete pra você? Porque eu quero ajudar minha mãe a pagar a conta de água. E daí comecei a empreender nessa questão. E os meus amigos sempre tiveram condições melhores que eu, filhos de policiais, cargos públicos. Eu sempre fui o mais humilde ali. Só que, por Deus, eu era o menino que mais se vestia bem, ganhava todas as roupas da piedade da minha igreja, mas eu era o cara que mais se vestia bem. Tava com o celular do ano, quando começou essa época, o celular todo ano eu trocava, porque eu trabalhava muito para aquilo. E eu percebi que a minha cidade ficou pequena para mim por causa disso. O meu sonho já não era mais compactuado com aquela realidade da minha cidade. Eu era zoado, era zombado por querer, falava de empreendimento, ninguém entendia. Eu quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Os caras, pô, você tá maluco, você é louco. E eu vejo que muito hoje, você lidar com outros empresários, como nós três estamos nessa mesa aqui, quantos sonhos nós largamos para viver o sonho e a vida de um empresário? Quantos barcos nós não queimamos, né? Sempre, né? Todo dia a gente vai queimando barco ali pra fazer acontecer. Porque, cara, tem uma coisa legal também, cara, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar no próximo passo. Então você precisa pensar, pô, legal, cheguei até aqui, sou grato, mas como que eu subo mais um degrau? Com quem que eu tenho que estar? O que eu tenho que fazer? O que falta em mim? Exatamente, porque é um autoconhecimento interno e ao mesmo tempo buscando alternativas para você, conhecimento, pessoas, network, então... Mas também não te mantém onde você tá, porque, né, a concorrência é absurda. Exatamente. Também não te mantém, então, o aprimoramento é para sempre, contínuo. É contínuo. E não é só os cursos, as mentorias, mas também a troca com as outras... Você evolui como ser humano, né? E pegando esse gancho do Sérgio aí sobre te levar para outro nível, qual que é o que você esperar agora desse restante de ano, essa virada de ano? Tem ter reforma tributária, que eu acho que os clientes devem estar loucos com isso também. Tá certo que você mexe com crédito, mas talvez está virando até uma consultora sobre isso, porque tem tantas dúvidas. Qual que é o próximo passo agora da Débora? Então, eu penso em estruturar um pouco melhor o meu time ali. Eu tenho eu gosto de trazer que no time eu gosto que trabalhe mulheres, né? Então, são as meninas mais novas que geralmente, às vezes, não tiveram uma experiência ainda no mercado. É o primeiro emprego. Perfeito, vem aqui. Quero aprimorar, quero te ensinar como é. Eu quero sempre trazer ali para as meninas, né? Aumentar o meu time, mas que elas estejam prontas para o mercado, para que se elas falarem assim, Débora, eu não quero mais trabalhar aqui, mas eu quero trabalhar no segmento mercado financeiro. Quero que você esteja pronta para você escolher a instituição onde você quer trabalhar. Não você ficar refém da instituição de escolher e ficar naquela pressão de não poder sair, porque é a única opção que você tem. Então, eu tento trazer muito dessa consciência para elas, né? E a ideia é que a gente possa estruturar, crescer um pouco mais ali no nosso time e automaticamente cresce a performance também. Show de bola. E você pensa em, por exemplo, montar uma comunidade para que você possa dar alguns insights, alguma coisa assim, para deixar os seus clientes mais antenado, mais conectado com você? Você já estou falando isso para você ser antenada em comunicação e posicionamento, né? Então, assim, hoje no meu trabalho, eu trabalho com soluções de crédito, né? Pessoa física e jurídica. Mas o cliente me procura para tudo. Para ver a renovação do seguro, para ver o seguro, fiança, o cliente, a questão tributária. Então, isso exigiu que eu não consigo dar conta de ter tanto conhecimento, mas lembra de andar com as pessoas certas. Então, hoje nós temos um ecossistema com os corretores de seguro que podem atender a demanda,
Se o cliente falar que tem uma projeção de fazer uma aquisição de um imóvel na planta, eu tenho corretores da minha confiança que eu posso indicar ele para buscar o imóvel de acordo com o perfil que ele quer. Não o que o cara precisa bater a meta para vender. E Mas a totalmente diferente. e a parte tributária, nós temos também um advogado que, além de prestar assessoria para o meu escritório, ele também dá toda a consultoria para o cliente se tiver alguma coisa do tipo. Principalmente os empresários que acabam tendo mais de um CNPJ, será que é vantajoso ou não? Então, assim, é trazer essas pessoas com o máximo de conhecimento somado com o meu time aqui. E, claro, eu gostaria muito de, para os próximos anos, de posicionar melhor em relação a isso, trazer mais conteúdo informativo. Muita entrelinha numa demanda de crédito no banco. No dia a dia, a gente na rotina, o gerente não consegue te passar. Não é que ele não quer. Ele não dá tempo. Ele tem 5, 10 mil clientes para girar ali, como eles falam de giro de carteira, né? E não tem gerente suficiente para atender todos. Eles que digitalizaram. Mas eu gostaria de trazer mais conteúdos informativos para trazer assim, mais detalhes para as pessoas, para elas terem mais consciência. Então, ela pode escolher. Ela é obrigada realmente a contratar junto com aquele produto. Então tem bem coisa nova da Débora por aí. Coisa nova, legal. Coisa. E os seus produtos, assim, se o pessoal tá te vendo ali, né? O que você faria dos seus produtos? Uma mensagem para o pessoal que está procurando crédito, consórcio? Assim, eu gosto de um pouco de... Nós trabalhamos com várias linhas, né? Mas eu acho que a linha que os clientes vêm buscando mais entender é as linhas governamentais, como o Pronamp, FGI, PAMP, Procred. Então, assim, a primeira coisa que o empresário, voltado para empresário, precisa ter ciência é que é uma linha governamental. Então, assim, os requisitos dela é muito exigente. Então, assim, a adimplência em tudo é importante para você buscar uma linha. Então, se você quer buscar essa linha com o seu gerente do seu banco, da sua instituição, da sua cooperativa, primeiro se atente aos requisitos. Os requisitos estão todos no site do Gov, né? E no site das próprias instituições também. Mas, falando resumidamente, estar em dia com seus impostos, em dia com com as suas dívidas pessoais e a da empresa. O grupo econômico existe sim, então, se você tem um sócio que tem uma pendência, prejudica o grupo e pode prejudicar na tomada do crédito. O cônjuge do sócio tem uma fragilidade, uma restrição, mas nós aqui não temos, somos sócios da mesma empresa, prejudica na tomada do crédito. Então, isso influencia e isso é importante que ele verifique antes de buscar essa linha, para que não fique registrado lá que teve a recusa devido a essa situação. Muitos empresários têm performance de faturamento, tem tempo de mercado, mas entra no aplicativo do banco dele e não aparece lá o tal do Pronamp para ele. Não aparece o FG, mas por que não aparece? Pode ser algum desses requisitos. O endividamento dele versus ao que ele declara. Será que está compatível? Então, tem formas de fazer esse tipo de checagem. E eu gostaria de trazer esse tipo de conteúdo, né? Eu falo muito com os contadores, tem contadores que às vezes não acessam os relatórios que eu peço para fazer esse tipo de visualização, de endividamento, então a gente acaba trocando boas práticas ali também. Então, a gente falou, passa rápido pra caramba, né? Eu queria que você falasse, assim, basicamente 3 pontos ali na sua jornada, assim, não precisa ser 3, mas impactou, assim, as viradas de chaves que você teve ao longo da sua jornada, foi importante. Por exemplo, poxa, tive que buscar tal conhecimento, tive que aprender a gerenciar a equipe, liderar a venda, porque daí o pessoal acho que vai entender melhor e entender essa jornada. Vendi um produto que eu não sabia qual era o produto. Agora... Vendi primeiro e depois problema. Aprendi. Então, assim, pontos que teve bem marcantes assim, nessa jornada foi, acho que com certeza, essa saída do CLT, porque eu não imaginava me empreendendo nada e eu vi que as pessoas pegavam mais potencial em mim do que eu mesma, então esse autoconhecimento é muito importante e meu marido me apoia muito nisso também. Eu já conheci o Gerson, ele me apoia muito nisso, sempre me incentivando, sabe? Eu nunca posso falar assim, eu acho que não vai dar. Não, vai ter que dar. Dá sim. Então, ter esse autoconhecimento e pegar o seu potencial, né? Eu acho que se você está numa instituição, numa empresa, em qualquer segmento, não bancário, mas se você começa a ver que você não se adequa à cultura, ao modelo, tem que transacionar. Tem que buscar algo que realmente vai te trazer satisfação no executar, né? E é isso, eu gosto de trabalhar com essa busca do crédito, de precificar e tudo isso para o cliente. Outro ponto que foi essencial foi quando eu pensei assim, nossa, eu consigo manter uma equipe e ter um espaço físico meu.
O dia que chegou a placa com o meu nome no escritório, eu fiquei emocionada mesmo. Eu tirei foto, mandei para toda a família, olha, eu com a placa com o meu nome. Então, assim, acho que esse foi um momento também bem bacana, porque eu comecei a dividir o home office, depois dividi o escritório e comecei a ver aquela vontade assim, tudo é meu nome numa placa. Meu nome lá, Débora Costa, Personal Banker. E agora nós estamos transacionando para DC Herb. Então, isso foi um momento também bem bacana, sabe? Respeitar ali o teu instinto, porque ele fala bastante. Como é que faz o pessoal te achar nas redes sociais, buscar o serviço, as soluções que você apresenta? Então, nós temos a rede social, que é o Instagram, né? Onde você acompanha um pouquinho de algumas dicas que eu dou, alguns produtos que nós temos hoje na prateleira. É Débora Costa Personal Banker. Tem o site para você simular diretamente os créditos também. Poxa, tô curioso, quanto sairia mais ou menos um crédito? Nossa, que legal. Então, nós temos o simulador, que eu quero crédito, né? .com.br também. O LinkedIn, Débora Costa Personal Banker, ele também tem o site também, Débora Costa Personal Banker. Então, tem todos esses canais para que o cliente possa pesquisar. Pode nos chamar também no WhatsApp, nosso time está à disposição para responder. 419-9733-9344. E é isso. Cara, foi muito incrível conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história e saber que você tem toda essa preocupação com o cliente, né? Porque não é fácil, né? Quando você vai buscar crédito, você está passando por alguma coisa ou você quer um novo horizonte, né? Ou você está precisando de dinheiro para quitar alguma coisa, para algum gargalo que está acontecendo na sua empresa, ou para que você quer mudar o cenário da sua vida, da sua empresa, ou realizar um sonho na primeira casa, por aí vai. E tendo pessoas como você, que se preocupa com o resultado e com a entrega disso, é especial, né, Sérgio? É especial, e principalmente pela jornada, né? Você vê ali 5 anos atrás e essa construção de, poxa, não tem intenção, mas, pô, cheguei até onde e até onde vai, né? Então você tem Olha como é a humildade de trabalho. Exatamente, essa questão também é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas também andam de salto alto e acham que, né? Mas não é bem assim, né? A gente vai construindo aos poucos, construindo confiança, relacionamento com o cliente, network, que acredito que foi bem importante também para conectar, entender outras visões, né? Então é isso, é uma jornada. O empreendedor não tem atalho, não tem receita, não tem faculdade, não tem nada. É isso aí. E é isso, rapaziada. Terminamos mais um episódio do CEO Sem Filtro com a Débora Personal Banker aqui da DC Herb. É uma evolução muito grande. Você pesquisa sobre crédito, procura crédito, soluções. Vamos deixar todas as redes sociais dela aqui, você segue. E a gente conta com você para seguir o nosso canal, se inscrever, curtir, mandar pro grupo da família, manda pro teu médico veterinário, manda pro teu prefeito que vai pedir voto para você esse ano, manda para todo mundo, tá? Para se inscrever aqui no CEO Sem Filtro, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho, né, ô japonês? E aí, galera. Obrigado aí pela parceria e por ter vindo aqui, falando um pouco dessa história. E galera, ó, vocês viram a história dela. Se você tá aí do outro lado e tá em dúvida ainda do que você vai fazer, vai pra cima que vai dar tudo certo. E até o próximo CEO Sem Filtro. É isso aí. Falou!